E aqui eu os apresento. Este realmente é o maior serial killer da história do direito penal brasileiro. E se alguém te dissesse que possivelmente um dos maiores e mais cruéis serial killers do mundo é do Brasil? E pior, está prestes a ser solto. Apelidado de O Maníaco do Parque, Francisco de Assis carrega pelo menos, segundo ele mesmo, 15 vítimas consigo. Todas elas frutos de uma crueldade e sadismo sem precedentes. Esse é o canal Biografia do Crime. Não tarde em deixar o seu like para ajudar e se inscrever no canal. Nesse veremos a vida do inescrupuloso Maníaco do Parque. Francisco de Assis Pereira, nascido em 29 de novembro de 1967, em uma pacata cidade com pouco menos de 12 mil habitantes, Guaraci, no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Filho de um pescador profissional, Nelson Pereira, e da dona de casa Maria Helenza Souza Pereira. Francisco passou por diversos traumas sexuais. Uma das suas tias maternas, Diva, teria possivelmente o assediado sexualmente na infância e, com isso, ele passou a ter fixação em seios. Francisco foi criado perto de um matadouro de bois, o que o expôs a ver ocasionalmente os animais sendo abatidos, causando traumas durante sua criação. Francisco era um patinador habilidoso e participava de grupos e campeonatos. Era simpático e com um alto grau de persuasão. Ao chegar à vida adulta, um chefe tentou seduzi-lo. Inicialmente, suas investidas foram rejeitadas, mas ele acabou forçando a situação. Esses eventos supostamente influenciaram seu interesse em relações homossexuais. Posteriormente, Francisco teve um relacionamento com uma colega de patinação que levava uma vida gótica. Durante uma relação, ela teria quase arrancado seu pênis com uma mordida, fazendo com que ele sentisse dores ocasionalmente e tivesse medo de perda do membro viril. Francisco constantemente confrontava seu instinto predatório e buscava controlar seus impulsos por meio da oração, rezando um terço sempre que isso vinha em sua mente. Alegava ter uma faceta sombria, desconhecida até por seus pais, e experimentava um misto de excitação, maldade e carência ao relembrar os seus atos assassinos. Com o passar do tempo e a aproximação da sua colega de patinação gótica, Francisco adotou essa mesma estética. Mais tarde, ele passou a enfrentar dispareunia, uma condição que causa dor durante o sexo, dificultando a consumação do ato sexual e gerando frustração, de acordo com relatos. Antes das investigações dos crimes em série, Francisco foi convocado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, para explicar o uso de um cheque em nome de Isadora Frankel, usado na compra de um capacete. Alegou ter utilizado o cheque com o consentimento de Isadora, embora não fosse sua namorada, mas sim mais uma vítima escolhida ao acaso. Foi liberado logo em seguida. Nessa época, Francisco trabalhava como motoqueiro perto da delegacia que investigou os crimes. O proprietário da empresa testemunhou a estranha atitude de Francisco que, dias antes da visita do DHPP, havia entregue um bilhete comunicando sua súbita demissão e saída. No dia anterior a um dos homicídios, Francisco abordou uma garota durante um de seus episódios psicóticos. Ela não pôde acompanhá-lo naquele momento e, como resultado, o assassino ofereceu um cartão de visitas com o nome de Jean e o número de telefone da empresa onde trabalhava, convidando-a a entrar em contato caso tivesse interesse. A garota comunicou o incidente ao DHPP, que imediatamente ligou para o número do cartão, sendo atendido pela empresa de motoboys, já anteriormente investigada.
O proprietário informou a saída de Francisco, deixando apenas o jornal com seu retrato falado e uma mensagem de despedida. Os crimes do maníaco foram entre 1997 e 1998. Francisco, extrovertido e persuasivo, habilmente induzia as vítimas a compartilhar suas situações pessoais, especialmente aquelas que enfrentavam conflitos nos relacionamentos. Ele frequentemente atuava nos trens do metrô, especialmente nas linhas conectadas à estação Jabaquara. Sob o pretexto de participar de ações de marketing de uma grande empresa de cosméticos, abordava mulheres que pareciam emocionalmente desconfortáveis, descrevendo-as como tristes e com uma aparência vulnerável à aproximação de estranhos. Após sair da empresa de motoboys, o proprietário entrou em contato com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, solicitando a presença do delegado na empresa. Durante a visita, o proprietário mencionou a descoberta de um osso de costela bovina e um RG inserido na cerâmica do vaso sanitário, conectando Francisco a uma de suas vítimas, Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos. Ela planejava estudar ciências contábeis ou computação. No entanto, suas aspirações foram interrompidas em 13 de julho, entre sua casa em Cotia e o centro de São Paulo, onde tratava de sua demissão como balconista de uma drogaria. Selma desapareceu. Era uma sexta. No dia seguinte, um homem telefonou para Sara, irmã de Selma. Informou que a moça havia sido sequestrada e pediu um resgate de R$1.000, dizendo que voltaria a ligar no final da tarde. Não ligou. Nesse mesmo dia, o corpo de Selma foi encontrado. Estava nua, com sinais de estupro e espancamento. Nos ombros, seios e interior das pernas havia marcas de mordidas. O último sinal de vida da garota foi para o namorado, quando ela informou que não chegaria a tempo para assistir ao Jogo do Brasil contra a Dinamarca, mas estava a caminho de sua residência. Os crimes ocorreram na área da Mata Atlântica de São Paulo, conhecida como Parque do Estado. Durante o interrogatório, o maníaco do parque alegou que persuadir suas vítimas era uma tarefa simples. Usando elogios, Francisco se passava por um caça-talentos de uma renomada revista, prometendo um generoso pagamento para uma sessão de fotos em um ambiente ecológico. Ele enfatizava ser uma oportunidade única, pré-determinada e imperdível. No entanto, após ganhar a confiança, ele humilhava, agredia, abusava sexualmente e, por fim, estrangulava as vítimas com um cadarço. As idades das vítimas variavam entre 17 e 27 anos. Outras de suas vítimas foram Elisângela Francisco da Silva, paranaense de 21 anos, morava com a tia Solange Barbosa em São Paulo desde 1996. Depois de a família deixar Londrina. Devido a problemas financeiros, ela largou a escola na 7ª série. Após ser deixada por uma amiga no shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, desapareceu, sendo encontrada morta e nua no Parque do Estado em 28 de julho. Seu corpo, em decomposição avançada, dificultou a identificação, realizada 13 dias após a descoberta. Sua tia Solange confessa. Tinha esperança de que não fosse ela. Elisângela saiu de casa dizendo que voltaria em 2 horas. Raquel Mota Rodrigues, com 23 anos, ansiava por ajudar a família em Gravataí, Rio Grande do Sul. Nos fins de semana, costumava frequentar bares com 3 amigas. Após sair da loja de móveis, onde trabalhava como vendedora no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, pegou o metrô em direção à casa. Próxima ao lar, ligou para a prima informando que conhecera um rapaz e aceitara posar como modelo em Diadema, na Grande São Paulo. Disse que era melhor ela não ir, recorda Lígia. Era arriscado sair com um estranho. Eu não vou, respondeu a garota. Raquel desapareceu. Seu corpo foi encontrado em 16 de janeiro no matagal do Parque do Estado. Patrícia Gonçalves Marinho,
Com 24 anos, nunca havia mencionado à família o desejo de se tornar modelo. Em 17 de abril, saiu da casa da avó Josefa, onde morava, e sumiu. Seu corpo foi localizado somente em 28 de julho, jogado numa área deserta do Parque do Estado. A identificação foi possível graças às roupas e bijuterias encontradas ao lado do corpo. Patrícia foi estuprada e morta por estrangulamento. 7 corpos foram localizados no Parque do Estado em julho de 1998. A repercussão do caso foi grande na mídia e vítimas que conseguiram escapar entraram em contato com a polícia. As marcas de mordidas nas vítimas, sugerindo indícios de canibalismo, permitiram a confecção de um molde da arcada dentária de Francisco para comparação com imagens de seu sorriso em um vídeo de patinação. Francisco tentou fugir para o sul do país, onde foi capturado. Diante das autoridades do DHPP de São Paulo, confessou os crimes. Sua capacidade de convencer mulheres a segui-lo para um local remoto, mesmo sem armas, intrigou a polícia. Ele se tornou um dos presos mais procurados no presídio e, inclusive, casou-se com uma admiradora, terminando o casamento pouco tempo depois por comportamentos estranhos relatados pela ex-noiva. O livro Loucas de Amor. Mulheres que amam serial killers e criminosos sexuais, escrito por Gilmar Rodrigues em 2009, explora o porquê de o maníaco receber 1000 cartas de amor um mês após a prisão. Houve confusão em relação à morte de Francisco numa rebelião em 2000, mas a direção da prisão confirmou que ele estava vivo. Durante a rebelião, Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, e Idemir Carlos Ambrósio, o Sombra, pouparam a vida do maníaco do parque para evitar que a mídia desviasse a atenção do real propósito do ataque. Francisco, sentenciado a 268 anos de prisão, hoje afirma se considerar uma pessoa normal, alegando sua sobrevivência graças à fé. Ele se distancia de suas ações passadas, atribuindo-as a uma influência maligna. E sua esposa, Jussara, busca auxiliá-lo na resolução de seus problemas legais. Uma pesquisa do Ibope para o Ministério Público em 2004 apontou que o caso é fortemente lembrado pelos brasileiros, com um índice de 76%, permanecendo como um dos crimes mais recordados nos anos seguintes, entre 2006 e 2007. O assassino em série Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, e falecido em março de 2023, revelou à Record TV seu desejo de confrontar o maníaco do parque. Em sua narrativa, Pedro detalhou o primeiro encontro com o criminoso. Ele estava no pátio e viu Francisco passar com um choque em direção ao seguro. Alguém o perguntou: "Pedrinho, você conhece esse cara?" E ele respondeu que não, alegando que poderia ser alguém novo. Então, o disseram que era o maníaco do parque. Sua indignação foi clara e disse que se o encontrasse novamente, o mandaria para o inferno. Embora fosse chamado de maníaco, Francisco foi considerado imputável, ou seja, responsável por seus atos. Essa decisão o levou a um presídio comum, não a um hospital psiquiátrico, apesar de relatórios indicarem que era semi-imputável e necessitava de tratamento psiquiátrico antes de ser encaminhado para uma penitenciária. Com previsão de liberação em 2028, após cumprir os 30 anos de reclusão, especialistas apontam que ele possivelmente voltará a delinquir devido ao seu estado mental irreversível. Em 2018, o Ministério Público solicitou um exame mental para evitar a sua soltura. Um dos criminosos mais sombrios da história brasileira. Um lembrete da sádica capacidade humana para o mal. O legado de crimes e as consequências para as famílias das vítimas permanecem. Francisco Pereira, o senhor foi nessa data julgado, acusado pelo falecimento contra Raquel Mota Guimarães, Patrícia Gonçalves Marinho, Selma Ferreira Queiroz,
e 2 vítimas desconhecidas. Os senhores jurados, após fechar os quesitos, entenderam que o senhor praticou esse delito e assim resolveu condenar. Quanto à aplicação da pena, em relação a todos os delitos tomados, o senhor foi condenado a 121 anos, 8 meses, 20 dias de reclusão. Agradeço a todos os presentes. Declaro encerrada essa sessão. Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar este vídeo. Se você ainda não é inscrito, convidamos a se inscrever no nosso canal para receber mais biografias como esta e deixar o seu like. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.